supervisão virtual de jejum. Será que é possível? Será que rola da gente aí implementar esse tipo de coisa aí na nossa terapêutica? E a gente vai fazer isso. A live é basicamente sobre isso. A gente vai fazer aí uma supervisão virtual coletiva de jejum e a gente vai anunciar aqui como esse negócio vai funcionar. E eu tô abrindo aqui a live e tô aguardando aqui a minha amiga Elisa Lamego, minha colega e amiga terapeuta naturopata, e a gente vai falar um pouquinho disso aí para a gente aí, para os amados, né, saberem mais a respeito. Vamos responder perguntas sobre jejum, perguntas que foram feitas aí no dia de ontem, que a gente abriu a caixinha de pergunta, e vamos aí anunciar aí essa proposta para vocês aí, que vai ser muito interessante. Vem com a gente, prepara as perguntas aí, fiquem à vontade para perguntarem o que você quiser, preferencialmente relacionado ao tema que a gente vai tratar aqui. Vamos falar muito sobre jejum, vamos falar aí como é que a gente vai fazer essa dinâmica toda aí, vamos responder perguntas, enfim, fiquem à vontade. Bom dia a todos, só entrar, chega chegando. Acabei de abrir a live, estou aqui aguardando a minha amiga Eli entrar e os amados entrarem também. Deixa eu dar uma ajeitada aqui que... Pronto. Estava estranho aquele filtro ali. A Elisa acabou de entrar aí. Pronto, ela aí. Oi. Peraí. Oxe, é que tô me colocando aqui no tripé. Deu pra ver o manga aí. Bom Bom dia! dia, muito bom dia para você. Bom dia a todos os convidados. Estava aqui falando para o pessoal que a live hoje vai ser sobre supervisão virtual de jejum, basicamente. A gente vai falar a respeito disso. E também vamos responder perguntas que foram feitas aí no dia de ontem. E vamos falar muito sobre jejum, tá? Vai ser uma live legal, não vai ser uma live muito longa, tá, pessoal? Fiquem tranquilos aí, vai ficar gravado aí para vocês assistirem depois, mas é muito importante que você acompanhe essa live aí ao vivo e a cores. Quero dar um bom dia aqui para Isabel, que entrou aí, amiga nossa aí. Oi, Um beijo para você, Belinha. para sua filha também, para todos, para linda Mara. E vamos tocar essa live aí. Elisa, eu já vou pedir aí para você se apresentar aí pro pessoal. Estou abrindo a live aqui. Para quem é do ciclo aí do Eli e não me conhece, Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, militante aí para a saúde de vida natural, em conformidade com as leis naturais, alimentação natural, estilo de vida. A gente fala sobre jejum, a gente fala aí sobre o higienismo, versão 2.0, né, mais atualizada aí, que é um conceito, uma filosofia de pensamentos de vida, em que a gente aposta aí na alimentação natural, nas práticas higiênicas, nas práticas de estilo de vida, nas boas práticas de vida, para poder aí manter uma boa saúde e reverter problemas de saúde. Vou abrir espaço aí para Elisa se apresentar, eu acho que a maioria já deve conhecê-la aí, mas ela é sempre bom, né? Sempre tem gente nova aí, é bom nos conhecer. Com certeza. Bom dia a todos. Gratidão, Dani. Gente, eu acho que tem esse filtro esquisito. O que é isso? Ah, pronto. Sei lá, acho que esbarrei em alguma coisa aqui. Mas tava toda vermelha. Até parece, né, que eu tô vermelha. Mas enfim, Elisa Lamego, naturopata, colega aí também do Dani, né, de profissão, né, e amiga também. Estamos juntos nessa empreitada para falar mais sobre jejum, para trazer mais essa ideia para as pessoas em geral, né? E justamente para a gente também divulgar um pouco mais sobre vida natural como um todo, né? E quando a gente fala sobre vida natural, é claro que a gente vive em tempos em que a maior parte da nossa vida é antinatural. Vide isso daqui, né? Vide luz, vide várias coisas. Então é a gente encontrar um caminho do meio, um equilíbrio, no final das contas, do que é viver bem, né? E o jejum faz parte das várias ferramentas que podem nos auxiliar nesse caminhar. E é óbvio que a gente tem que sempre compreender que jejum não é uma ferramenta copia e cola, assim como quase tudo na naturopatia não é copia e cola. A gente tem que entender de onde a pessoa está partindo, onde ela quer chegar, quais são os resultados que ela quer alcançar, para a gente conseguir customizar da melhor maneira. E quando a gente fala sobre supervisão virtual, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente auxiliar as pessoas a chegarem onde querem chegar, mas também entenderem o que é bom para elas. Então, também estou nessa caminhada que nem o Dani já mais ou menos no mesmo tempo, né? A gente começou a trabalhar como naturopata mais ou menos na mesma época, acredito eu, Sim, né? sim. Mas em torno de 5 anos por aí. É. Perfeito, exatamente. E, enfim, a alimentação crua para mim veio numa época também, assim, já que a gente está falando de jejum e bem ou mal a gente vai pincelar em algumas coisas, ela também veio numa época de muito esporte, né? De muita prática esportiva, na época que eu era atleta da Seleção Brasileira de Skyrunning.
E eventualmente parou de fazer sentido. Os jejuns, inclusive, modificaram muito minha forma de pensar e sentir o que que é competição, o que que é esporte performance e por aí vai. Então hoje a gente vai adentrar em algumas coisinhas aqui. E para quem quiser estar com a gente na supervisão virtual, é claro que a gente vai trazer um pouco da nossa experiência, do que a gente já vivenciou com o jejum, tirar as dúvidas, dar as mãos. E é isso, né? Bora para essa live. Gratidão aí, Dani, por abrir a live. Gratidão a todos presentes. Elisa, a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu te faço, você chegou a printar as perguntas? Foram feitas? Não, não, mas eu posso abrir aqui no nossa conversa aqui no laptop. Peraí. Ai, que maravilha. Não, aqui. Tá tranquilo. Que bom. Eu acho que seria legal, antes da gente responder as perguntas aí do pessoal e até anunciar também a supervisão virtual, se você poderia. Você acabou de fazer um jejum, né, de 7 dias, e Uhum. acho que seria legal você falar um pouco, assim, de maneira genérica, fazer um resumo de como foi o processo, como você entrou, como você saiu, como você sentiu. Com certeza. Claro, experiência, você já resolveu muitas questões, pelo menos a nível físico, né? De maneira bem considerável. Mas acho que é sempre, como você mesmo fala, né? Cada jejum é um jejum diferente. Cada jejum é um jejum Sim. diferente, o momento é diferente, e tá tudo conectado, né? A energia é diferente. Acho que seria legal se você fizesse um pequeno resumo aí de como foi esse seu último jejum aí, que tem nem 2 semanas, né, que você acabou de fazer. Não tem nem 2 semanas e semana que vem eu começo o outro de 7 dias, né? Então, Caramba, um atrás do outro, é. Enfim, eu sinto que o meu caminhar com o jejum já vem de muitos anos, mesmo da época da corrida, né? Então foi lá que eu comecei a praticar o que a gente chama de jejum intermitente, né? E até 48 horas eu praticava ainda treinando, sem parar meus treinos, né? Fazia tudo normal, não mudava nada. Mas isso foi uma época de trabalhos de me acostumar com a sensação do jejum, de me acostumar com o processo do jejuar. Eu já testava com jejum a seco, que é a prática que eu mais gosto e mais aplico para mim hoje em dia, né? Já testava com jejum a seco lá naquela época, mas eram jejuns mais curtos. E eu sempre foi mais ou menos a mesma ideia de preparação. É claro que eu fui, de certa forma, melhorando a minha maneira de me preparar, né? Assim como quando costumo indicar para as pessoas também. Eu sinto que a gente pode sempre, sim, facilitar para o nosso organismo no pré-jejum, para que durante o jejum a gente consiga alcançar os melhores resultados. A gente não precisa passar tanto tempo naquele, entre aspas, limbo inicial de entrar na cetose, né? Então, o que eu normalmente sempre indico para as pessoas é que seja uma alimentação leve, e quando eu falo leve, é necessariamente frugívora, né, nesse preparo. E é óbvio que vai depender aí de quanto tempo cada pessoa quer jejuar. No meu caso, como foram 7 dias, o meu preparo foi em torno de um mês mais focado em frutas, e nos últimos dias pré-jejum foi muito mais no líquido, ou seja, mais de sucos coados, alguns creminhos de fruta, até nos 2 dias anteriores eu ficar consumindo uma alimentação bem hipocalórica, né? Então eu estava consumindo em torno de 400, 500 calorias nos 2 dias pré e fazendo exercícios normalmente para conseguir diminuir aí, zerar minha reserva de glicogênio e já entrar no primeiro dia na cetose, né? No primeiro dia de jejum. Porque eu não sei para quem, né, talvez já tenha lido o nosso manual aí, gente, ou até para quem já estuda sobre jejum sabe, a maior potência do jejum vem a partir do momento que a gente entra em cetose, né? A potência de limpeza, a potência de regeneração vem a partir desse momento. Então, atualmente, eu reforço bastante essa necessidade, né, da gente se preparar e, quem sabe, agilizar esse processo de cetose para a gente já começar o quanto antes, né? Não ficar 2, 3 dias até entrar nesse período de cetose. E é natural que no período de cetose, quando a gente está iniciando nessa transição, é um pouco mais desafiador, a gente se sente um pouco mais letárgico, um pouco mais cansado, faz parte do processo. Em certos momentos mais, em certos momentos menos, e varia de pessoa para pessoa. O meu cansaço não é um cansaço que me debilita. Por exemplo, eu não deixo de fazer as coisas, né? Não é um cansaço, por exemplo, eu preciso ficar deitada ou o dia inteiro quietinha. Não, eu preciso me movimentar em jejum. Só que isso é atual. Antes eu não conseguia, né? Para mim, até 48 horas ia, mas a partir daí eu precisava ficar na minha, sem me movimentar tanto. Isso foi modificando ao longo dos anos de prática. E eu sugiro que cada um, né, não se cobre muito de fazer exatamente o que o Dani faz ou o que eu faço. É preciso um período de adaptação, é preciso um período de ajustes, né? E esse último, acho que o jejum inteiro correu muito tranquilo. Eu gosto muito de jejuar com mais alguém, né? Não jejuar sozinha, que acaba que eu passo muito mais sozinha do que com outra pessoa.
Então, aproveitei esse último processo, né, que eu tava com o Gui, a gente até vai fazer uma live sobre o jejum dele na semana que vem, para quem quiser acompanhar, no dia 22. Mas eu tava com ele e a gente fez junto esse processo. Então, foi um processo de muita conversa, de muitos estudos, de muita troca, de tomar sol, de acordar cedo, de dormir cedo, né? Então, assim, e claro, ao longo da noite, em processo de jejum, para a grande maioria, isso rolou bastante com o Gui, um pouco menos comigo, porque acho que já são anos aí de brincar com isso, né? Mas ao longo do jejum é natural que se perca o sono ao longo da noite, que não se durma muito. Já não foi tanto assim pra mim. Eu chegava a dormir umas 5 horas por noite, que é ótimo para um jejum. Às vezes a gente dorme muito menos, né? E é isso, eu me senti bem tranquila ao longo do processo inteiro. Claro, vem sede, porque é um jejum a seco. Mas a sede eu acho muito tranquila de lidar. É uma sensação que pra mim é a mais tranquila que tem. Eu não gosto quando vem momentos de enjoo, por exemplo, ou dor de cabeça, que pode rolar em alguns momentos. É mais raro pra mim. Mas de vez em quando rolam uns enjoos, e eu sei que tem um pouco a ver com limpeza hepática ou limpeza intestinal. Então são sintomas que a gente pode esperar acontecerem aí. E tem sim ferramentas, né, que a gente pode utilizar para minimizar. Mas eu acho que é mais ou menos isso, tentando resumir, ainda mais que falei muito, né? Mas Não, foi foi mais ou menos isso. interessante. O curioso é que você foi bem disciplinada nesse último jejum, porque você tem um percentual, assim como eu, baixo de gordura. Então a cetose é muito rápida, né? Eu acredito que no primeiro dia, no final, já deve estar já em cetose, entendeu? Então você quis explorar mais ainda, né? O potencial, porque é muito rápido. É, Agora a pessoa que já está em um percentual de gordura maior, que já está com um pouquinho mais de carga tóxica, aí deve demorar um pouquinho mais. Então, é. quanto Como mais. mulher, bem ou mal, eu tenho um percentual mais alto de gordura que o teu, né? Com certeza. Ah, sim, Mas já sim. teve a minha época, né? Que, tipo, eu não tinha reserva alguma. E eu tentei, uma época, fazer um jejum de 7 dias a seco e eu pesava 45 na época, né? O meu peso normal, sem jejum. E eu terminei meu jejum assim, gente, eu não conseguia correr 100 metros, eu não tinha músculo, eu comi músculo, porque eu não tinha reserva. Eu tinha percentual em torno de 4, 5% de gordura quando eu comecei o jejum, então imagina. Então, o cuidado, né? Justamente isso é legal, é o cuidado de entender até onde você consegue ir. Hoje em dia eu tenho percentual mulher mesmo, em torno de 19% de gordura. Então, para mim é muito mais tranquilo os processos de jejum. Eu vejo como ficou muito mais legal eu ter adaptar muito mais a minha rotina, uma rotina mais natural em meu corpo, né? Porque eu tive a época de atleta de performance que sem chance de eu fazer os jejuns que eu faço hoje em dia naquela época, eu tentei, né? E não foi muito bom. Hoje em dia eu termino o jejum com mais energia, querendo correr, querendo movimentar, querendo voltar a treinar, né? Ir pra academia, etc. O dia seguinte eu já tô louca, assim, querendo fazer tudo, muita energia. Antes não, antes eu precisava de uma semana, 10 dias, 15 dias para recobrar toda aquela força, né? E etc. Então, é diferente mesmo. Bem legal de notar as mudanças, né? Bem bacana. Obrigado pelo seu depoimento. Acho que Claro. foi muito agregador. E acho que agora que a gente começou com chave de ouro, né? Começamos bem. A gente pode aí responder as perguntinhas que tem. Eu consegui abrir também aqui Show no WhatsApp. também. A primeira pergunta é: após um jejum seco de 12 horas, vou começar aqui com a do Fernando Araújo. Após o jejum seco de 12 horas, o que ingerir no primeiro dia? Uhum. Então, o jejum. Vou começar respondendo, depois você pode agregar, tá, Dani? Já que a gente tá falando do seco, eu falei de seco agora, né? Uhum. O jejum seco de 12 horas, gente, é fisiológico. Basicamente, a gente faria isso naturalmente se a gente estivesse comendo certinho, terminando de comer junto com o sol, seguindo a cronologia do nosso organismo e parar de comer às 6, 7 horas e voltar a comer, né, 7 horas da manhã seguinte, a gente fez aí 12 horas tranquilamente, né? E eu não vejo muita diferença de uma alimentação do dia anterior para o dia seguinte sendo 12 horas, tá? Mas é óbvio que a gente não vai começar o dia comendo pão, aveia, nada pesado, né? E aí eu não sei como é a alimentação do Fernando, né? Que eu vi a pergunta aí dele. Não sei como é essa alimentação, Fernando, e para qualquer outra pessoa que tenha esse interesse, eu sugiro que busque ajustar a sua alimentação para o mais natural quanto for possível. E a primeira refeição sempre pós-jejum, por mais curto que o jejum seja, é fruta. Ou, se for um jejum mais longo, né? Aí pode ser água de coco, chazinho, água mesmo. O jejum a seco, até, por exemplo, esse de 7 dias, pós-jejum a seco de 7 dias, a gente precisa necessariamente ficar 1 a 1 dia e meio 100% na água, não entra nada mais. 100% na água. E aí depois vai retomando, né? Isso eu tô falando de jejum a seco, não tô falando de jejum de água.
Depois vai retomando água com limão, chazinho por um dia e meio, e vai somando aos pouquinhos, né? Não dá para voltar muito rápido com sede ao pote, né? Mas 12 horas é muito tranquilo, né? Seria algo mais nesse sentido. Agora eu tenho eu não tenho o que agregar, tá? Eu tenho uma pergunta, que é uma coisa que, infelizmente, ainda está se batendo muito no martelo, as pessoas ainda estão muito acreditando, porque tem a galera da cetogênica, a galera aí da carnívora, palhos aí, dietas low carb na moda aí. As pessoas não conseguem, cara, é uma luta muito grande, que elas entendem que tem que quebrar o jejum com caldo de ossos ou com alguma proteína, porque acha que você vai ficar sem proteína. Enfim, eu gostaria de te ouvir, assim, que você resumisse para as pessoas. Que não consegue, a pessoa, parece que quando você coloca, a pessoa coloca uma ideia na cabeça, a gente até estuda isso na naturopatia, né? Nessa parte mais cognitiva, né? Mais abstrata. Parece que quando a pessoa coloca uma coisa na cabeça, você pode mostrar a verdade para ela aqui, para o que for, e não, ela colocou aquilo ali na cabeça e não sai de jeito nenhum. Mesmo muitos estudos, muitos médicos falando. Infelizmente, tem muitos médicos também, inclusive, que mesmo com muito estudo, muito nutricionistas vendo, né, que não é assim muito bem que as coisas funcionam, eles insistem em bater nessa tecla, como se tivesse descobrido um novo mundo, né, um novo momento. E, cara, o que eu fico mais impressionado é que mesmo o nutricionista ou médico do sistema, o nutricionista, por exemplo, que estudou alimentação convencional, por mais que ele defenda uma alimentação cozida, carnívora, né, com alguns produtos até processados, ele sabe o básico da nutrição. Ele sabe a importância de carboidratos, né? Se você pegar, gente, um nutricionista que pelo menos estudou o mínimo, ele vai poder te ajudar se ele aplicar pelo menos o mínimo ali. Entendeu? O mínimo do mínimo do mínimo, ele vai poder te ajudar de alguma forma. Não vai ser o ideal dos mundos, mas ele vai te ajudar. Ele não vai fazer você cometer nenhum tipo de absurdo, né? Você, não, só come carne. Ele não vai fazer isso, em regra, né? Ele pode ter alguns problemas ali, mas as pessoas insistem em continuar a defender essas dietas paleo, e entendem, agora voltando para o jejum, que tem que quebrar com caldo de óleo. Cara, eu fico até irritado, né? Tem que quebrar. A pessoa fala como se fosse a maior das autoridades, né? Não tem que quebrar com caldo de ossos. Eu faço vídeo explicando por que você tem que quebrar com frutas ou com suco diluídos. Aí a pessoa fala: não, é pico glicêmico, é o mantra, né? Pico glicêmico e caldo de ossos, né? Porque não, você não pode ter um pico glicêmico. Enfim, queria te ouvir. Primeiro começando até, a minha opinião é a mesma que a tua, né? Mas começando com essa coisa do pico glicêmico. Acho que as pessoas têm um medo, né? Do tipo, como se não pudesse acontecer um pico glicêmico nunca. A gente precisa do pico glicêmico, gente. É como se o É, pâncreas é um fosse o nosso inimigo, né? Pintaram o coitado do pâncreas, né? O pâncreas é inimigo número um. Procura-se, mata-se pâncreas. Ninguém pode ter pico. Pico glicêmico, meu Deus. Desculpa. Exatamente. Não, é isso mesmo, do tipo, é porque acaba que, em geral, e eu tô falando isso para, sei lá, parcela 80% da população, 90%, não entende realmente muito de nutrição e fica, é natural isso pra gente, tá, gente? Que nem eu, por exemplo, entendo zero de carro. O que me falam sobre carro, eu repito. Que eu não entendo nada, não vou estudar sobre carro, não gosto de entender sobre carro, eu gosto de gastar minha mufa com outras coisas, né? Estudar justamente o que a gente tá falando aqui. Então, enfim, eu não entendo de carro, eu repito o que me falam. E aí a mesma coisa para grande parcela da população, que não está a fim de estudar sobre nutrição, e lembrando que estudar sobre nutrição não significa que você vai entender sobre nutrição, porque tem as linhas desatualizadas também, tá? Então vamos começar por aí. Perfeito. Mas que não estão a fim de estudar e vão ficar copiando, colando, verbalmente falando, de papagaio de pirata, né? Então, o cuidado grande é esse, de acreditar que, tipo, o pico glicêmico é um problema. Não é, gente. Na verdade, é um sinalizador para o nosso organismo de, tá vindo coisa aí, se prepara. Prepara todas as chavinhas para a gente conseguir encaixar tudo que precisa encaixar, fazer todas as reações químicas que precisam ocorrer, enzimáticas e por aí vai, e começar a assimilar e colocar para dentro esse carboidrato e levar o que precisa ser levado para os lugares que precisam ser levados, né? Mas é óbvio que a gente tem que entender que um pico glicêmico causado por um pão branco ou por um arroz branco ou uma batata, né, uma batata inglesa, por exemplo, ou um processado desses dos piores espécies, tipo sorvete, blá, 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 é muito diferente de um pico que seria com uma quantidade maior, por exemplo, de frutas, né? Ou com uma quantidade de germinados, mais, não sei, qualquer outra coisa, né? E aí, lembrando que em nível de preocupação, quando a gente pensa num quebrar um jejum, a gente primeiro tem que entender que quando a gente sai de um processo de abstenção,
que a gente menos precisa é algo complexo. A gente nunca vai precisar de algo difícil de digestão. E proteínas de difícil digestão, que são carnes, né, os grãos, os cereais e por aí vai, vão exigir muito mais do nosso organismo na quebra para assimilar. E aqui eu não estou em lugar de execrar a carne, no sentido em que, claro, toda carne vai ter um quê de nutrição, até um pedaço de papel, de folha de papel, se você mastigar e engolir, tem nutrientes. Isso é fato. Tudo tem nutrientes. A casca da árvore, a folha que caiu no chão. Fezes. Tudo tem nutriente, tudo vai ter. Nutrientes. Então é justamente essa questão de tipo, tá, para algumas pessoas pode ser interessante manter a carne por alguns motivos pontuais, nunca num processo longo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação standard, né? No sentido mais americanizada mesmo, cheio de fast food, frituras e processados, uma paleo pode ser uma ótima maneira de se transicionar para uma alimentação mais saudável. Mas é transicionar, não é estacionar na paleo. A paleo não é a resposta, né? Digamos assim. Ela pode ser um meio. Fala, Não, pode falar. não, era só para a gente ser mais objetivo no sentido de que qual seria o problema? Porque isso é assunto que talvez até que seja para outros momentos. Né? A gente já falou sobre isso muitas vezes aqui, só vocês assistirem a live. A gente já falou muito disso, mas a gente pode falar mais ainda. Mas assim, em termos práticos, qual é o problema da pessoa quebrar com caldo de ossos o jejum? Que É aí justamente isso, é muito complexo. não. Mas aí é caldo, né? É mais levinho, então vai digerir melhor. Qual o problema? É justamente o que eu comentei no início, né? Talvez eu me enrolei em falar outras coisas. Mas é algo muito mais complexo do que a gente precisa para o encerrar de jejum. A gente precisa do simples, do básico, só para tipo, avisar para o corpo tá entrando alguma coisa. E a nossa fisiologia não é fisiologia de aceitar coisas complexas bem. A gente aceita o simples, né? A gente digere melhor e assimila melhor tudo que é simples, não o que é complexo. Então, essa mania de overnutrition, né? De dar tudo que é superfood, super não sei o que, super o cacete a quatro, perdão a palavra. Mas, enfim, super, né? Um monte de nutrientes, tem tudo que você precisa nisso daqui. Não é o que a nossa fisiologia aceita bem. A gente aceita bem pequenas quantidades de nutrientes num volume maior, com mais água, com mais fibras, com mais etc. É assim que a gente assimila bem. Então, um processo de sair do jejum, a gente não precisa de um monte de nutrição, um monte de proteína, um monte de nada disso. A gente precisa de um pouquinho só de valor nutricional somado à hidratação. Então, por isso, por exemplo, que o Dani faz muito, eu também, encerrar um jejum relativamente curto com água de coco é a melhor coisa. Né? A gente só está precisando avisar para o corpo, está entrando alguma coisa. Né? Tá vindo. Fora isso, está vindo também minerais, que são associados também a carboidratos simples, de rápida absorção, que dão resultado rápido, né? Que você se sente energizado rápido. E muitas vezes, inclusive, saindo de um jejum, as pessoas falam, eu tô fraco, eu preciso de um caldo de ossos. Não é por aí. A gente está fraco porque muitas vezes a maior parte da energia do organismo está focada na limpeza. Então, ele esquece o que é desnecessário, te dar força para se movimentar, te dar força para outras coisas e foca no que é mais importante, né? Então, eu diria que caldo de ossos não é a saída, porque o que a gente precisa é simples, não é complexo. E ainda que, a meu ver, ainda que não te lesione tanto tomar o caldo de ossos, a gente está aqui para te ensinar o que é certo, não é o ideal e apropriado a fazer. E tem muita gente que fala, eu sempre quebro com uma proteína, eu sempre quebro com carne o meu jejum. Mas essa pessoa, ela... Cara, se você ficar com jejum intermitente, 24 horas, até 36 horas, você não vai sentir isso. Mas todas as pessoas, na enquete que eu fiz lá em outra plataforma, todas as pessoas, eu vi depoimentos interessantes, que fizeram um jejum de mais de 5 dias e quebraram com carne, tiveram problemas muito sérios. Só que a pessoa fala, não, sempre quebra o jejum, mas você faz jejum de 12 horas, 24 horas, isso não é nada. O corpo vai dar jeito O corpo vai... E mesmo assim, ainda, muitas pessoas ainda têm problema, hein? Muito assim. Mas você não tem um parâmetro, entende? As pessoas que estão falando de jejum, essa galera da paleo, poucos são os que passaram de 5 dias de jejum. Que aí no jejum prolongado que as coisas ficam bonitas, né? Que eu também, quando estava na dieta paleo, nessa vibe, eu fui experimentar quebrar um jejum na churrascaria. E, gente, não era uma churrascaria, era um lugar onde tinha carne ali, eu peguei carne e... Bicho, foi muito ruim. Foi trash total. Vamos prosseguir aqui. Eu quis parar um pouco nisso porque eu acho que isso é relevante. Eu acho que vai agregar muito pro pessoal aí que tá ouvindo. Eu não sei se de repente a gente já pode aqui, depois a gente repete, já falar é bem rápido, né? Da nossa supervisão virtual de jejum, acho relevante aí, o pessoal, né, tá entrando mais agora.
Pessoal, vai ter supervisão virtual de jejum. A gente vai fazer uma supervisão virtual. Fiquem tranquilos, é para todo mundo, inclusive para quem tem medo de jejuar, tá? Não tem, a gente fez uma coisa que vai contemplar todos. Porque a ideia desse jejum, né, que a gente vai fazer não é só fazer jejum em si, uma seita. Não. É ajudar você a dar um detox no corpo. Eu sei que são poucos dias, mas já é um processo interessante. Então, vai ser muito bem-vindo também quem não faz, quem não quer ficar sem nutrientes, né? Quem não quer fazer, vai ser muito bem-vindo também, porque a gente desenhou um protocolo alimentar para essas pessoas que vai simular, vai mimetizar o que acontece, né, no processo metabólico do jejum. Então, todos são muito bem-vindos. Vai ser uma coisa muito interessante e a gente vai fazer aí na semana agora, daqui a 2 semanas, falta pouco, né? Se semana, hora outra. Do dia 25 até o dia 1º, e a gente vai fazer um encontro online, né, no dia 25, explicando como tudo vai acontecer direitinho, certinho. Por isso que se programa, é importante se programar. A gente vai dar um jeito de deixar gravado também, se for o caso, e a gente vai resolver depois. E aí a gente vai conversar ali a respeito de tudo. E a gente vai ficar ali, ó, no grupo ali, a gente vai ficar todo mundo no grupo, a gente vai ficar se falando o tempo todo, e depois a gente vai se reencontrar na semana seguinte para poder a gente ver como é que funcionou, como é que as coisas se desenvolveram. Enfim, foi uma ideia em conjunto minha e da Elisa, vai ser muito interessante. Se programem caso tenha interesse em participar, eu recomendo que todos participem. Ah, Daniel, quero muito participar, fiquei interessada, só que eu não estou podendo pagar por nada e fazer nada, quanto é que vai ser muito caro. Gente, é uma doação. Nós estamos exigindo ali uma doação de um singelo valor, tá? Vai estar lá. Se você se interessar, você vai lá no meu inbox ou vai no da Elisa. Pode em qualquer vídeo. Disponibilizei até meu WhatsApp aí para vocês, tá? Vocês entrem em contato e dizem, vi tua live lá, estou interessado em participar dessa supervisão de jejum, me programei aqui, recomendo que se programem direitinho e quero participar. Aí a gente vai te mandar lá as informações, tudo bonitinho, formulário para você preencher, e a gente se encontra aí no domingo que vem para poder começar esse protocolo que vai ser muito interessante, tá, gente? Vai ajudar tanto a limpar toxinas, né, de dar um boom na limpeza de toxinas, e vai começar aí para quem está começando um processo de detox, limpar a alimentação, é a melhor medida, é o melhor momento. O melhor momento para você que quer limpar a alimentação é fazer esse protocolo, cara, fazer essa vivência. Mesmo você tendo que consumir calorias, o melhor momento é fazendo essa vivência. Se quiser participar dessa vivência, só chamar a gente no inbox. Só mandar o WhatsApp aí. Eu vou até aqui, ó. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu vou botar o meu WhatsApp aqui. Boa, vou colocar o meu também, caso alguém prefira falar comigo, né? Sei lá, dizer alguém que me conhece. Às vezes você quer, por favor, tá? Não dê trote nem nada. Só mandar uma mensagenzinha. Manda uma mensagem, eu quero participar. Eu vou te mandar lá o formulário direitinho, a Elisa vai te mandar. E aí você participa. É uma doação. A gente está pedindo apenas uma doação, tá, gente? Não é nada. A gente não quer extorquir ninguém, a gente fez para poder ajudar. E vai ser muito bom. Você quer agregar alguma coisa, Elisa? Acho que eu falei tudo. Não, você falou tudo. O que eu só diria para as pessoas é que o quanto antes vocês se inscreverem, gente, é melhor, porque a gente vai também passar, né, uma breve anamnese para vocês responderem, para a gente entender em que pé vocês estão. Então, assim, idealmente, vou ser muito sincera, tá? O ideal seria vocês se inscreverem até esse final de semana, né? Ou, claro, não quero dizer que a pessoa não possa se inscrever lá na quarta-feira da semana que vem, não é isso. Mas é que, idealmente, vocês se inscrevendo antes, a gente consegue já começar a ter contato com vocês antes, fazer essa anamnese, vocês já começarem a ler todo o material, já Colocar começarem a vislumbrar vocês como vai no ser o grupo, processo. colocar vocês no grupo também, né? Exatamente. Então, o quanto antes, mais vocês vão poder ler isso tudo, ter acesso a isso tudo pré. Para não ter que ter acesso só no dia 25, me inscrevi no dia 25, vou começar no dia 25, né? E aí, justamente, se vocês esperarem até o dia 25, não é que não é possível, mas vocês vão precisar ir talvez de um dia para se antenarem de todo o conteúdo, para vislumbrarem como podem começar, e talvez vocês comecem um pouco depois, né? Ou no final do primeiro dia, no final do segundo dia, por estarem precisando se atualizar. Então, o quanto antes a gente disse para vocês se inscreverem, tem vagas ainda, a gente está com um grupo legal de pessoas, né? A intenção é essa, é ser democrático, né? Ser a ideia de passar esse conhecimento, e é um conhecimento mais na prática, de vocês testarem em vocês, de vocês terem o apoio da gente ali no dia a dia, a gente vai estar trocando abertamente pelo grupo, ouvindo vocês e batendo bola, né?
E jejuando junto, porque eu vou estar jejuando na mesma época também, então é isso. E caso você tem algum impeditivo que não possa acompanhar o jejum nessa semana do dia 25, eu recomendo. Isso não impede, tá? Você de participar, mas você vai fazer na semana seguinte, entendeu? A gente fez uma programação de maneira que você possa fazer em outros momentos que você puder. Então fiquem tranquilos. Ah, eu vou perder alguma coisa. Às vezes as pessoas têm um impeditivo, mas ali você já vai ter o conhecimento e você já vai estar fazendo parte do grupo. Ah, não, eu posso fazer. Muita gente fez isso na nossa vivência, né? No nosso, lá no manual do jejum, né? Muita gente fez isso, mas as pessoas não puderam fazer na semana, elas fizeram na outra, pegaram os conhecimentos, faz parte do grupo, a gente troca ali. E foi maravilhoso, tá? Está sendo maravilhoso aí. Então, pessoal, não deixem de fazer a sua inscrição. Faltou alguma coisa? Acho que falou tudo, né? Só reforçar uma coisa que você falou do manual, me lembrei. Caso alguém Ah, é? fale, ah, mas eu também quero o manual, né? Eu também quero o manual, quero poder ler o manual, quero poder ter acesso às aulas que estão pré-gravadas, são 4 aulas super legais, né? Além do manual. Vocês podem se inscrever pela plataforma do manual e vocês ganham de brinde a nossa supervisão, né? Então, para quem já está inscrito, para quem já comprou o manual, já adquiriu esse material, seja lá ao vivo com a gente ou um pouco depois, vocês vão seguir tendo acesso, né, às aulas, seguem tendo acesso ao manual e vão poder agregar ainda aí a supervisão, né, e livre de custo, sendo brinde junto com adquirir o manual, tá? Então, para quem se interessar Quem também, né, falar, poxa, tem manual não vai precisar fazer a doação, né? Já vai ficar tudo no esquema. E é isso. Vamos prosseguir aqui nas perguntas, tá, pessoal? É só mandar o WhatsApp para mim, mandar o WhatsApp para Elisa ou chamar na DM aí que vai ser legal, tá? Vai ser muito legal aí. E a gente nem tá rapidinho, fazendo. Dani, antes de você começar na próxima, para quem está aqui, gente, fica à vontade para mandar suas perguntas agora também. A nossa intenção não é só responder perguntas que vieram lá nos stories, é a de vocês, Ah, né? Então, quem tiver perguntas, fiquem à vontade também, que a gente entra nelas aí já já. preferencialmente no balãozinho, com todo respeito, tá? Vamos lá, tem aqui mais umas 3 perguntas. Aqui, ó, essa pergunta da Elisângela. Olha que maneiro, ó. Sobrevivência, vocês vão dar aquela força na retomada da alimentação? Com certeza, né? O próprio material escrito já tem lá algumas sugestões. E é óbvio que como a gente está ali, entre aspas, ao vivo, também via Telegram, né? Via o grupo, que é o grupo exclusivo, né? Da supervisão. A gente também pode trocar por ali, vocês podem mandar as dúvidas em qualquer momento, né? E aí é óbvio que também por isso a anamnese de vocês é importante. Então, para quem está se inscrevendo, vai responder uma anamnese. E com base nisso a gente consegue até entender um pouco mais, porque para algumas pessoas, por exemplo, uma retomada 100% de frutas logo de cara, dependendo do quanto tempo fez de jejum, pode ser necessariamente ser um pouquinho mais lento, então uma quantidade menor, ou alguma fruta específica, ou algum suco verde, ou sei lá, né? Isso varia de pessoa para pessoa, tá, gente? Então, por isso da necessidade aí de vocês se inscreverem e responderem a nossa anamnese. Aí sim, a gente vai estar dando essa força para vocês, sim. Fiquem tranquilos, como eu falei, é a oportunidade imensa para você já mudar, começar a mudar a alimentação. Você vai dar um choque no organismo, né? Choque, no bom sentido. E aí você já vai estar preparado ele para poder mudar a alimentação. Ah, Elisa, é importante. Já vou falar, tá escrito lá no formulário, tá, gente? Mas é importante falar isso aqui. É, é uma pergunta muito pertinente, a meu ver. O que vai ser possível? Muita gente acha que vai ser possível reverter alguma. Vai ser possível reverter algum quadro, né? A pessoa, ah, não, já quero fazer esse jejum de uma semana, que aí eu vou emagrecer, vou ficar fininho, vou melhorar minha tireoide lá, psoríase e tal, diabetes. E aí, o que vai ser possível se ganhar fazendo essa vivência aí de jejum? Isso varia de quadro para quadro, né, gente? Pessoas com um quadro um pouquinho mais complexo, um pouco mais Por exemplo, alterado, né, por devido. exemplo, desculpa te cortar, por exemplo, a pessoa vai poder reverter um câncer, vai poder reverter aí, né? A gente tem que lembrar que muitas vezes desses quadros mais complexos a gente não constrói ele em uma semana, né? A gente não constrói ele em um mês, 2 meses, muito menos às vezes em um ano. Às vezes são anos, né, de processos não muito ideais para o nosso corpo, somando alimentação e entrando outras questões aí também, por exemplo, falta de sono, falta de exercício ou excesso, né? Ou até itens de limpeza de casa antinaturais, uma série de questões que entram e influenciam. Então a gente tem que lembrar que qualquer processo de reversão mais complexo, inclusive um câncer ou um diabetes avançado,
uma questão desse tipo, precisa de muito mais tempo, de outras ferramentas, de englobar outras coisas, e que não apenas um processo de jejum de 7 dias, se a pessoa for fazer 7 dias. Lembrando que em processo de câncer ou diabetes, não necessariamente esse jejum aí de 7 dias direto é indicado, tá, gente? A gente às vezes precisa ter muitos passos anteriores para se preparar para eventualmente entrar num jejum, né? Então, também a gente tem que lembrar que, dependendo de cada caso de vocês, né, casos individuais, vai ser necessário compreender até onde vocês podem chegar, tá bom? Então, por isso também dessa importância da gente entender mais de vocês, do quadro de vocês responderem a anamnese novamente, eu vou ficar batendo nessa tecla, que é super importante mesmo, né? Até eu mesma, quando faço alguma vivência, mesmo que não seja de jejum, mas que seja de sucos, eu faço a anamnese de todas as pessoas, para entender o que cada uma tem de fragilidade. Porque, às vezes, uma fragilidade específica pode ser exacerbada num período X, com determinada coisa, mas se a gente fizer um pouquinho diferente, agregar outra ferramenta X ou Y, aquilo se consegue fluir de uma maneira muito mais tranquila, né? Então, até a Mila, né? Acho que é a Mila, ela tá falando que tá precisando desse choque. Pois é um processo Choque de choque maravilhoso, né? mesmo. É muito bom, É, né? Esse choque é fundamental. realmente é um pontapé. E eu acho que para muitas pessoas que têm quadros menos complexos, por exemplo, você falou da psoríase ou qualquer quadro autoimune, né? Que não são necessariamente um câncer, né? Que já é um grau muito mais elevado de toxicidade, toxemia no corpo, né? É muito mais tranquilo de reverter. Não necessariamente em uma semana que vai conseguir. Já aconteceu o caso de algumas pessoas reverterem algumas coisas que achavam que não reverteriam em 7 dias antes, né? Sim, já aconteceu. Porém, muitas vezes é isso, precisa atrelar com uma série de outros fatores. E lembrar, gente, que jejum de 7 dias não é pílula mágica, não é pré, pós, acabou, já resolveu tudo. A gente tem que lembrar que a gente tem que somar também com todo esse monte de fatores de estilo de vida. Por isso que a gente sempre fala do higienismo 2.0, né? Então, o mais próximo que a gente conseguir ficar disso é o ideal. E lembrando que o próprio jejum é uma prática que está aí no higienismo 2.0. Mas aí, o que vai ser possível, se é que vai ser possível, reverter durante essa vivência aí? O que a pessoa já consegue resolver em uma semaninha fazendo essa vivência aí? Uma semana de jejum aí com a gente nesse protocolo de alimentação, o que ela vai poder resolver aí? O que você acha? Desinflamar isso com toda certeza, eliminar alguns quilos de excesso com toda certeza. Lembrando, gente, que peso em excesso muitas vezes é mais inflamação que Isso. qualquer outra coisa, tá? Então, desinflamar e essa perda de excesso é até meio atrelada, é uma coisa com a outra. Também, com toda certeza, vocês vão notar melhora na pele, vão notar melhora também de humor, questões mais mentais, emocionais, um equilíbrio muito maior, um foco muito maior. Pode ser desafiador durante, com toda certeza, mas também entendam que o resultado vem com o tempo, né? Com a dedicação, com a calma, com não se cobrar muito. E aí eu acho que quando a gente fala sobre isso de resultado também é importante trazer para vocês de que expectativas pré-jejum todo mundo tem. Mas é muito importante que a partir do momento que a gente pisa na portinha do jejum e entra, a gente joga as expectativas para longe. Tá lá vislumbrando que quer aquilo, mas não fica só focado, tipo, vou fazer por isso. Não, o jejum é uma ferramenta muito holística, né? Então, às vezes, vai melhorar coisas que vocês nem estavam esperando, né? Vocês nem imaginavam. Nem imaginava Melhora também. em Fala. audição. A audição geralmente acontece isso com a audição, né? Geralmente dá aquele É o tuf. olfato, a audição, o paladar, né? Melhorar, inclusive, isso, porque a gente tem que lembrar que em nível de, por exemplo, papilas gustativas, todas as células do trato gastrointestinal, em média, precisam de uns 3 a 4 dias para renovação completa. Então, um jejum de 3, 4 dias ou até um pouquinho mais, né? A gente consegue permitir a esse organismo de renovar sem ter aquele monte de coisas não legais que talvez a gente estava comendo antes, né? E que dá esse espaço de tempo de regeneração para uma renovação até de vontades, né? Do que a gente quer comer, do que a gente não quer comer, do que faz sentido, do que não faz sentido. E é uma página em branco que vocês viram para, tipo, tá, fiz o jejum, agora eu posso optar por uma alimentação mais saudável para mim. Então, de certa forma, vocês estão dando um espaço de tempo de respiro para o organismo para depois começar, né, quem sabe, hábitos um pouco mais corretos para vocês. Né? A Bel falou aqui, ó, se liberar de alguns vícios ruins da alimentação errada. Eu e a Belzinha, a gente já jejuou junto algumas vezes, né, Belzinha? Gratidão, vai ser muito bom ter você com a gente. E, O, enfim. não, o interessante é que, tipo assim, algumas coisas, falando dessas coisas que podem melhorar, antes, o que seria uma notícia que seria ruim é, tipo assim, geralmente a gente tem os sintomas de intoxicação. Aí você vai lá,
tende a piorar determinadas coisas, dependendo do grau de toxicidade da pessoa. Mas esse jejum, essa vivência que a gente está fazendo, gente, é improvável, muito improvável. Pode acontecer? Pode, mas é muito improvável porque a gente está desenhando de uma forma que não vão ser muitos dias e a gente vai estar franqueando uma forma da pessoa simular, entendeu? Ela não vai ficar totalmente sem calorias. Então vai ser mais respeitoso. Ainda que surja uma desintoxicação, não vai ser nada relevante, entendeu? Não vai ser nada tão assim, nada que salte os olhos. A não ser que a pessoa esteja em um estado terrível de toxêmia. Aí realmente o corpo ele vai precisar, aspas, bem grande, piorar, né? Você vai sentir ali alguma coisinha, por isso que é importante se planejar. E aí você preenche o formulário lá na amnésia, é importante, que a gente vai ver, a gente vai olhar, né? A gente vai ver, ó, esse caso aqui é um caso, estou extremamente acima do peso, né? Estou com uma alimentação muito trash, não como fruta, né? Tem gente que não come fruta. Eu conheço algumas pessoas que não comem fruta, não comem folha, entende? Estou com sintomas, aí é um outro caso, mas não é o caso da maioria das pessoas. O caso da maioria das pessoas conseguem tranquilamente tolerar aí uns 3 dias de jejum de boa. Vai ser um processo muito respeitoso com vocês, a gente pensou com carinho, com cuidado. Não seria o ideal dos mundos, que seria o ideal dos mundos mais dias, mas mesmo nesses poucos dias vocês vão, falando pela nossa experiência, já dar uma desinflamada, né? Geralmente o que acontece? Não é gordura. Dá licença, tá, gente? Geralmente você tá ali, ó, a barriga, né? Alta, né? O estômago alto, às vezes a pessoa tá até definida, mas ela tá com o estômago alto. Então você já vai perceber que já vai dar, ó, uma encolhida, né, na barriga. Já vai dar uma encolhida boa, né? O bucho, porque o bucho é o que? Eu não consigo tirar o bucho. Ele sai assim que dá essa desinflamada, porque não é gordura, é inflamação, gente. E ela vem em tese para nos ajudar para poder o quê? Nosso sangue não ficar ácido, né? Criar um tampão ali, o sangue já tem as próprias ferramentas, mas para não atrapalhar o corpo, não gastar essa energia. Então ele vai ali acumulando, aí você vai reparar já que já vai dar uma desinchada legal, vai parecer que você perdeu peso, e aí quando você vê o resultado já vai motivar cada vez mais, porque o resultado acaba motivando, né? E infelizmente, inicialmente, as pessoas elas vão procurando resultado, a gente sabe disso. Mas não é, desde agora, bota na cabeça que não é para focar nisso. Porque é normal, é natural, né, gente? A gente está entrando num processo, a gente quer ver algum resultado. É normal do ser humano, mas não é bom ficar focando nisso. Porque se você ficar focando no resultado, aí você pode se frustrar, porque eu lembro que eu fiz um jejum que eu queria remover umas manchas. Só que, pô, primeiro eu tinha que tratar do meu pulmão. Eu eliminei muito muco. Porque o corpo entendeu primeiro isso, aí depois ele resolveu a outra coisa. É uma coisa de cada vez. Então, ainda que, por exemplo, se não foi o momento de remover uma mancha ou alguma outra coisa, pode ter certeza que ele vai resolver uma coisa que é mais prioridade. Era prioridade para ele para quê? Que eu tivesse um pulmão novo. Que é, né, a maior nutrição é o ar, né? A gente não fica sem respirar. E aí depois ele resolveu as outras coisas. Então, é um trabalho de paciência. E ali você já vai ter um conhecimento para repetir esse protocolo por sua conta, porque você vai ter o conhecimento à vontade. E colher os benefícios. Entendeu? Então vale super a pena, tá, gente? Vale super a pena. Conto com vocês, aguardo vocês. Vamos aqui responder. Só agregar uma coisa só essa questão dos sintomas, né? É muito cronologia reversa, tá, gente? Em geral, o jejum ele vai pegar do último problema, entre aspas, que você teve, vai resolver esse, aí vai voltar para o penúltimo, entre aspas, e vai resolver esse, ele vai fazendo o reverso. Então, quanto mais a gente vai se aprofundando no jejum, é por isso que é comum em pessoas que fazem jejuns muito prolongados, de lá para frente, notar que está vindo um problema que teve na infância e sentindo sintomas parecidos com o problema que tinha na infância, que está resolvendo já nessa cronologia reversa, né? A tendência do jejum é meio essa mesmo. Simbora. Vamos lá. Tem mais duas. Essa aqui. Eu acho que não tem muito a ver com jejum, mas eu acho interessante a pergunta, assim, porque muita gente fica na dúvida. Qual é o valor? Olha a pergunta aí. Qual é o valor da consulta com o naturopata? Acho que isso varia muito, né, de naturopata para naturopata. Até que da mesma, por exemplo, gente, eu acho que para facilitar, às vezes vocês podem perguntar qual é o valor de uma consulta com um médico? Que médico? Qual é a linha que ele segue? O que ele, né, que ele está querendo propor? A naturopatia, assim como a medicina, é uma linha muito ampla, né? Então, da mesma maneira que eu e o Dani, a gente tem vários pontos que a gente faz similar, a gente também tem os nossos pontos de especialização diferenciados, né? Então, tipo, a consulta com o Dani tem um foco diferente da minha consulta, por exemplo, né? Então, acho que isso vai variar demais. Aí você tendo interesse, por exemplo, no trabalho do Dani, no formato como ele trabalha, conversa com ele. Tendo interesse no formato como eu trabalho, conversa comigo. Assim como tem outros naturopatas no Brasil, né?
É, e aí, claro, dentro da naturopatia, da maneira como eu enxergo e da maneira que eu sei que o Dani enxerga, a gente enxerga que a naturopatia original é a naturopatia que preza pela alimentação crua, vegana, origem vegetal, frutas e etc. Existem naturopatas que sugerem frango, carne e por aí vai, né? E que eu, no meu ponto de vista, eu fico, gente, um pouco deturpada essa naturopatia para quando começa a sugerir. É óbvio, que nem a gente falou, eu trouxe um pouco mais cedo. Não necessariamente a carne por si só é o vilão. Só que não é o objetivo final de uma alimentação humana. A gente tem que sempre lembrar da nossa fisiologia, né? O que é ideal pra gente. A carne não é o ideal pra gente. Então, o naturopata que sugere carne, eu espero que seja um momento pontual daquela pessoa, que não seja Porque um, eu né, um para sempre. mas eu não divulgo, eu faço porque eu sei que a realidade da pessoa não dá pra sair tirando assim, né, gente? E aí muita gente vai Exatamente. perguntar, muita gente vai criticar, nossa, mas ele fala ali, como é que ele prescreveu carne? As pessoas não entendem. Exatamente. A gente está na figura do Exatamente. educador, e a gente não pode, entendeu? A gente tem que conduzir o processo, entendeu? Porque a decisão Exatamente. de se tornar vegano não é da pessoa, gente. Eu sou por questões, eu não vou dizer nem tanto de saúde, por questões de princípios, né? Por questão de Ética ideologia política, não é por questão também. de saúde, entendeu? E a Elisa Uhum. também. Mas Uhum. isso não quer dizer que coma carne, claro, vai ser uma situação um pouco delicada que ela não vai ter saúde. Porque, de fato, tem pessoas que passam a vida toda comendo carne. Mas elas fazem outras coisas também, porque a alimentação não é tudo 100%, entendeu? Isso. Exatamente. Então, enfim, sobre o valor da consulta é isso, vai variar, vai depender do naturopata que você quer, de que linha que você está seguindo, né? Porque todo naturopata, cada um segue para um lado. A gente às vezes se especializa em uma coisa, ou às vezes soma uma outra profissão, se forma em outra coisa, para Exatamente. agregar junto da naturopatia outros conhecimentos e por aí vai. Então, enfim. É, Isso aí, Fernando, né? O Fernando perguntou, né? Então, justamente para quem também tem interesse, acho que vale vocês conversarem com o naturopata que vocês se interessam pela linha dele. é. E aí, entender, Eu né? recomendo fazer o que vocês costumam fazer aqui. É um processo que acontece muito comigo, com certeza acontece com você também, Elisa. Uhum, Eu acho que são os melhores clientes, até com todo respeito, não querendo criar hierarquia entre pessoas, mas melhor no sentido, vou dizer, compromissado. É você, teve um contato com a pessoa, você olha e acompanha o trabalho dela por um tempo. Olha os vídeos, vai vendo. Só se for aquela coisa do feeling, né? Do instinto. Que tem gente que bate o olho e fala, é aquilo. Mas às uhum, vezes é difícil confundir o que é o que não é. Né? Que também dá certo. uhum, Né? Ah, é uhum. aquilo, é a mensagem, é a hora. Entendeu? Veio tipo como caiu do céu. E tem casos que você acompanha, você fica ali. E geralmente, claro, acontece de vez em quando a pessoa bater o olho e já gostar, e a gente conversar, beleza. Mas os que mais são efetivos é a pessoa que. Geralmente é muito impressionante. Eu atendo a pessoa já acompanha o trabalho há mais de 2 anos, desde 2000, não sei quanto. Por quê? Ela veio acompanhando, ela veio olhando, se planejou, porque ela Isso, entendeu realmente, entendeu? Você precisa de um contato, você precisa. E a indicação dessa pessoa também, as pessoas com quem ela se relaciona, né? exatamente. Com quem eu tô me relacionando. Ó, tem a pessoa, tô aqui me relacionando, né? Tô com a Elisa aqui. Então, ó, eu vou acompanhar o trabalho, eu vou olhar, eu vou ver. Tem pessoas que, porque às vezes não é só. É, eu vou falar aqui. Não é só a mensagem, porque se você for ver, por exemplo, a minha mensagem da Elisa é 90%, pelo menos, se não mais, Uhum, parecida. uhum. Mas às vezes, gente, acontece, isso é super normal. Às vezes, algumas pessoas vão ter uma afinidade melhor para conversar com a Elisa por questões energéticas. Entende? Não é Sim, questão de nada. E algumas pessoas vão preferir, entendeu? Falar comigo. Gente. exatamente. Por Que isso que bom tem. que existem vários naturopatas, né? Que Que é bom isso, que. a pessoa. Porque as pessoas ficam muito competindo também, né? Essas coisas. Mas não, gente, cada um vai ter, entendeu? Claro, isso não vai me impedir de te atender e nem ela de te atender. Uhum, Mas às vezes é isso, entendeu? Às vezes você tem uma. Gente, é normal de ser humano. Às vezes eu falo de uma forma, de um jeito, a energia ali que conecta com você. E aí você faz o entendimento comigo. E às vezes você entende que é com a Elisa, que é, sei lá, algumas questões, às vezes você é mulher e quer falar uma coisa, você. Né? é, É normal. Se você quiser saber valor de atendimento, essas coisas meu, aí você vai lá no meu site, né? www.naturopatianista.com. Se você quiser saber o da Elisa, aí você procura ela lá, no privado lá dela, lá, ela vai conversar com você aí. O uhum, atendimento. Mas eu recomendo que você acompanhe o trabalho, olhe. Eu acho legal você pegar uma pincelada, né, do trabalho ali. Por exemplo, você compra um livro, né? Eu compro um livro meu, já é uma coisa, uhum, você já lendo ali, você já vai. E quando você tendo, consumindo meu conteúdo, comprando, participando de uma vivência dessa,
Entendeu? Você vai estar Uhum. participando, vai estar mais perto. Claro, não vai ser um atendimento 100% personalizado, porque vai ser mais pessoas, mas ali já vai ser uma coisa. E aí, com o tempo, né, vai se Isso. criando uma relação e faz finalmente o atendimento, se for o caso. É. Porque às vezes você pega tudo, muita gente às vezes pega, né? Enfim, é isso. É isso, com certeza. Tem muitas possibilidades. E essa questão, até já falando do nosso trabalho, já que, né, ambos naturopatas, até com a supervisão, com esse valor que é um valor simbólico mesmo, tá, gente? Você já vai conseguir sentir, né, as diferenças de forma de fala, de forma de tocar nas coisas, de comentar as coisas, de acompanhar. Também tem isso, né? Se a pessoa tá na dúvida, não, gosto tanto do Dani quanto dele. Né, também gosto de outros naturopatas. O que você está sugerindo é ótimo, é isso, né? É uma oportunidade de estar mais em contato com a gente e de ouvir um pouco mais e de eventualmente tomar essa decisão, se é que quer um acompanhamento, né? Hoje em dia, eu acho que tem uma importância muito grande, né, da gente ter alguém acompanhando isso. Eu tenho pessoas me acompanhando. Também faço processos com outros profissionais, às vezes nutricionistas ou, né, enfim, alguma pessoa em outra linha, né, até antroposofia, que eu gosto muito, justamente para me auxiliar, porque a maior parte das vezes, apesar de ser naturopata, de eu entender do que eu entendo, às vezes a Uhum. nossa tendência é uma tendência um pouco negacionista. Não, não estou precisando disso nesse Uhum. momento. E se você ouve outra pessoa falar, às vezes pode reforçar algo que você realmente está Sim, precisando, sim, e que talvez você está empurrando para debaixo do tapete por sim. alguma outra questão, né? Então é muito importante. Eu acho que todo mundo, que nem psicólogo precisa de psicólogo, que nem terapeuta precisa de É. terapeuta, naturopata Advogado também precisa de precisa. advogado, advogado precisa de advogado, por incrível que pareça. Exatamente. Exatamente. Médico É precisa de isso aí. médico, né? É isso aí, É um ciclo, né? A gente está precisando um do outro sempre. com certeza. Vamos aqui para a última pergunta. Cara, legal essa pergunta aí. Uhum. Quem pode, quem está de resguardo pode fazer jejum? Olha que pergunta legal. Volta Jesus te ama, não tem nome. É, seria legal saber quem é, né? Eu fiquei curiosa. Olha, depende muito, né? Eu acho que justamente a gente tem que entender que cada corpo funciona de uma maneira. Então não existe essa coisa de falar, você não pode porque você está de resguardo, ou você não, independentemente da pessoa. Primeiro precisa ser analisado caso a caso, né? Que é um ponto que a gente sempre toca muito aqui, né, eu e Dani. Que é isso, do tipo, o jejum é uma ferramenta, mas que nem, por exemplo, a alimentação frugívora é uma ferramenta, não vai ser sempre copia e cola para todo mundo, o mesmo formato, a mesma quantidade de frutas, as mesmas frutas, o mesmo, né, quantidade de folhas e etc. para todo mundo. Então, mesma coisa para essa pessoa, tá? Não sei quem é, perdão, que eu não sei justamente quem é essa pessoa, mas é justamente entender que essa possível forma de abordar o jejum, né? O jejum ele pode entrar como algo intermitente, algo leve, né, a princípio, e depois ser avaliado se para essa pessoa faz sentido se estender em mais horas. O jejum ele já é natural, gente, de certa forma, que é muito do que a gente martela aqui. Existe o jejum fisiológico. 12 horas é um jejum fisiológico, por exemplo. 13 horas também é considerado jejum fisiológico. É uma extensão das horas do sono, um pouquinho além, né? E você comer um pouco mais cedo e ter esse período de regeneração com o estômago vazio. Porque a gente tem que lembrar, né? Essa mania que quase todo mundo tem hoje em dia de comer mais tarde, de dormir às vezes com o estômago cheio, né? Comeu e dali meia hora, uma hora já tá indo deitar. Não é legal, gente. Que acaba que o que rolaria de regeneração noturna durante esse jejum fisiológico, que faz parte da vida de todo mundo, deixa de rolar. Então, para uma pessoa em resguardo, por exemplo, pode primeiro começar avaliando isso. Que horas eu estou comendo, que horas eu estou indo deitar, né? Que horas é a minha primeira refeição? Será que eu poderia, talvez, comer um pouco mais cedo? Eu, assim, ponto de vista pessoal meu, às vezes eu não consigo fazer isso por motivos sociais, tá? Motivo até de relacionamento, por exemplo, né? Eu tenho uma tendência a querer terminar de comer mais cedo. Mas meu parceiro, também frugívoro, ele gosta de comer um pouco mais tarde. Então a gente está hoje em dia encontrando o nosso meio termo. Porque antes, às vezes, quando eu ia jantar com ele, a gente jantava umas 8 horas da noite. E para mim, eu acho isso muito tarde. E hoje em dia a gente costuma jantar juntos umas 6. Mas eu, quando tô sozinha, janto umas 4, 4 e meia, no máximo 5 horas. Né? Então, às vezes, também tem esse jogo de cintura no nosso dia a dia que a gente precisa ter, né? Mas quanto mais consistência a gente puder ter, melhor. E quando a gente fala de jejum, é parecido. O jejum fisiológico de 12 horas, se todo mundo fizer sempre, possivelmente essa necessidade de fazer um jejum de 7 dias, ou 3, 4 dias, uma vez a cada 6 meses, ou uma vez a cada ano, ou enfim, dependente do que a gente está falando, não precisaria existir se a gente seguisse mais à risca o nosso hábito natural, né? Então, para essa pessoa, eu diria, não sei qual é o seu caso, para ter um pouco mais de cautela, eu diria.
jejum fisiológico. Começa por aí. Se você quer entender mais, quer aprofundar mais, conversa com o Dani, conversa comigo, vem para supervisão, né? Porque também é isso, Sim, sim. tá desenhada para você poder participar, fazendo também tudo isso de estar ainda comendo diariamente, se quiser, né? Fazendo jejum intermitente diariamente durante os 7 dias com a gente, aprendendo um pouco mais sobre isso, né? Seria por aí. Por exemplo, a pessoa tá grávida. Agora outra coisa pertinente: a pessoa tá grávida, né? Essas coisas que todo mundo fala. Ela vai poder participar da nossa vivência? Tem alguma contraindicação para a pessoa participar da nossa vivência? A pessoa tem medo? Geralmente a gente no manual botou ali, né, contraindicações. Nessa vivência vai ter alguma contraindicação? Não tem contraindicação no sentido em que a gente consegue customizar, né? Mas se alguém tem medo real, do tipo pavor, não quer, ou se é só um medinho no sentido mais de curiosidade, aí já indicaria que sim. Mas se é um medo absurdo, um pavor de jejum, realmente não é para você. Mas eu acho que é uma oportunidade de começar a abrir o campo até do jejum fisiológico. Para quem não está afim de fazer jejuns mais longos, mas quer começar a aprender a comer mais cedo, parar mais cedo e continuar comendo às 7, 8 horas da manhã, é para você. Porque a ideia é de, né, aumentar um pouco mais essa janela de descanso entre as refeições, né? De dormir mais vazio. Isso já é um dos conceitos que a gente trabalha muito nesse processo, né? Então, para uma pessoa que tem essa necessidade, né? Ou até para grávida, justo, né? Grávida, sim, vão ter uma necessidade calórica muito maior, uma necessidade nutricional maior. Porque é isso, tá alimentando um segundo ser, né? Tá criando um segundo ser. Então, não vai entrar um jejum longo, não entra um jejum longo na gravidez, em geral, isso não é indicado. É óbvio que existem aí vários quadros, várias pessoas que são fora da curva, e não falo fora da curva de diferenciadas no bom sentido, tá, gente? Fora da curva de literalmente estarem fora do que é o padrão, né? Que já conheci grávidas que praticamente não comiam, já ouvi de histórias, né, de que são chamadas de mulheres grávidas prânicas, que não comeram nada durante a gestação inteira, tiveram filho normalmente, tipo, e continuam comendo quase nada. São quadros de pessoas que não fazem parte do que seria nós aqui, o standard, o padrão, né? Então, o que eu ia falar, desculpa te cortar, Não, tudo bem. gente, não, mesmo se você tenha pavor, né, de jejuar ou alguma coisa, não tem problema. Você manda mensagem pra a Isso, gente vai adaptar o seu caso, tá? Não fique preocupado com isso. Mesmo que você tenha pavor. Só se você tem pavor e tem uma rotina extremamente bagunçada. E realmente não quer exatamente. nada. Aí realmente é o que você não quer, não é pra você. Mas se você tem realmente muito medo mesmo, não posso ficar sem comer. Mesmo assim, vale a pena participar. A gente vai adaptar, tá? Pro seu caso. Pode ficar tranquilo. Pode participar tranquilamente. A gente vai adaptar. A menos que você não queira se comprometer a comer frutas e vegetais. Aí realmente não é para você, né? Mas se você tem o mínimo compromisso de ser, eu só não quero ficar sem comer, não tem problema, tá? Você não vai ficar. Não quero ficar e tem pavor, né? Agora, não, mas aí eu não quero ter que comer meu sorvete. Aí já é outra história. Realmente não é para você, é outra vivência, é outra vibe. Não. Se quer continuar com os hábitos mais comuns da sociedade, né, de uma alimentação mais processada, aí realmente não rola. Que nem o Wellington falou, não, Wellington não, perdão, Gabriel aqui, ó, o meu É, problema é a Gabriel. cerveja. Consigo balancear? Não sei se você, se ele quis dizer consegue balancear do tipo parar a cerveja e jejuar, ou se você consegue continuar bebendo e ainda estar participando da Não, vivência. não, aí Eu não é já não, possível. Não é possível. não indicaria. Mas se você quiser participar, você é bem-vindo, tá? Claro, Você super. nesse momento não vai poder tomar a sua cervejinha. Gente, eu quando comecei o jejum eu ainda tinha hábitos tóxicos. De vez em quando eu bebia algum vinho, alguma coisa assim. E quando eu fazia o jejum, obviamente que eu não bebia. Não tem como, né? Vai atrapalhar totalmente. Mas isso não impede, é para todo mundo, tá? Isso aqui a gente está tranquilo, que a gente sabe que o nosso público é mais a galera frugívora, uma galera mais inclinada para o veganismo, mas tem muita gente que é de todas as outras linhas que contemplam cada vez mais o nosso trabalho, estão interessadas, então a gente está aqui para todo mundo, tá? Inclusive, para quem tem hábito tóxico, bebe, fuma, a gente está aqui para abraçar todo mundo que quer que deixe esses hábitos. E mesmo que vocês não deixem, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma. É nosso papel como naturopatas, entendeu? Nossa Exatamente. ideologia de mundo é que ninguém fizesse esses hábitos tóxicos. Mas a gente está aqui como educadores e como naturopata. Então, sintam-se abraçados. Você tem hábitos tóxicos e quer mudar realmente, quer melhorar, você sinta-se Exatamente. abraçado. Agora, se você tem hábitos tóxicos e não está nem disposto a conversar a respeito disso, aí realmente aqui não é o canal para você. Tá bom, querido? O Wellington perguntando sobre treinar em jejum, se é possível. Você até acho que comentou brevemente, A gente né? já falou sobre isso. A gente falou que é caso a caso. Deixar de se movimentar, em hipótese alguma,
deve ser feito, porque até quem está em coma tem que ficar sendo movimentado para ter o fluxo de sangue. Então tem que ter movimento. Os doentes têm que ser tratados com movimento ao ar livre, preferencialmente, mas não vamos aprofundar sobre isso aqui, que é tema até de outra live, outra conversa. E é Mas tema tem da que ter supervisão também. o que não pode é você dar mais que o seu corpo, da limitação do seu corpo, porque a mente está, né, a mente vai além, né? Por isso que muitas pessoas têm problema no jejum, eu mesmo tive problema com isso. Porque minha mente, ela quer alcançar o infinito, mas às vezes o corpo limita a matéria. Então você tem que respeitar o seu corpo, senão você pode ter problemas. Só que a gente está aqui na experiência de poder te orientar nesse sentido, se for o caso, ali na nossa própria vivência. Então é assim, fazer o que você pode dentro das suas possibilidades. Se você está ali fazendo um jejum intermitente, você vê o caso de pessoas que fazem jejum e treinam, você não tem que imitar, você tem que ver se vai ser aplicável a você. Você pode se testar, vai seguindo os seus instintos. Vai tentando fazer um pouco de exercício, você vê, tá tudo bem? Tô melhor? Porque vocês vão reparar que cada vez que o corpo fica mais limpo, mais vai ser fácil resolver essas questões. Uhum. Vai ser muito tranquilo. E é algo que eu até vou falar um pouco, semana que vem a gente vai conversar sobre isso, né? Nessa live, eu e o Gui. É o jejum por Exatamente. si só, ele é uma musculatura, entre aspas, tá? O jejum é como uma musculatura que a gente treina. Quanto mais a gente jejua, mais fácil fica, mais limpo o corpo vai ficando. Claro, se a gente ir entre os jejuns, seguindo a nossa, né, o mais natural quanto for possível, sem, né, destrambelhar para um lado completamente facilita, né? outro, né? Desculpa te cortar, facilita a mudança de hábitos. Por quê? Cada vez que você limpa no jejum, foi assim que eu mudei, gente. Assim que eu melhorei. Cada vez que eu limpava no jejum, era mais doloroso se intoxicar. Porque às vezes a gente está tão intoxicado que a gente não percebe isso. Que o corpo acabou se condicionando. Mas cada vez que você limpar, fica muito mais fácil, gente. Que você Exatamente. consegue sequências da atitude, das ações que você praticou. Com Então, certeza. você vai pensar duas vezes antes de se machucar. E aí você vai naquela vibe de se machucar cada vez menos. Então, eu fui reparando com algo que foi assim. Eu falei, não, eu vou Uhum. beber menos, não vou beber tanto. E aí você vai vendo que não vai fazendo mais sentido. É muito mais respeitoso. Venham, gente, vem participar da vivência, tá? Fiquem à vontade, botamos aí nosso WhatsApp, tá? Para vocês mandarem. E aí, Gratidão. vai ser na semana do dia 25, mas pode participar se você não puder fazer o jejum, tá? Você vai fazer em outra oportunidade, tá? Vem aí, é só uma doação, a gente desenhou para ajudar a vocês. Bom, eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que não tem mais perguntas, acho que a gente já pode encaminhar aqui para encerrar e eu abro espaço aqui para você fazer suas considerações finais. A consideração final, eu já falo logo que eu quero fazer, é agradecer a todos aqui que nos acompanharam nessa live, tá? Convido vocês a participarem dessa vivência. É apenas uma doação, a gente fez para ajudar, porque a gente fez aí o manual lá do jejum, realmente está um valor que é um pouco, nem todo mundo pode pagar. Claro que a gente oferece uma penca de benefícios, inclusive poder participar de graça, né, dessa vivência. Desce de Inclusive, se você tem, outras, tá, gente? A gente tem tem que lembrar isso. outras, né? A pessoa vai sempre poder participar de outras vivências. Por isso que eu acho, não tenho certeza que o manual é um investimento. Porque além do manual, você tem acesso às aulas e toda a vivência que a gente fizer, pessoal, vocês vão poder participar. Entendeu? Vocês vão poder participar, vocês vão estar no ciclo ali, vocês vão estar no grupo. Então vale muito a pena você adquirir o manual do jejum. Aliás, se quiser adquirir o manual, é lá no site, né? manualdojejum.com. manualdojejum.com. Exatamente. Automaticamente vocês já podem participar, né, da nossa vivência, entra lá no grupo, tá? Vocês podem adquirir aí. E é isso, tá, gente? Muito obrigado aí, Eli. Mais uma live aí, show de bola. Um beijo, querido. Gratidão, gratidão, Dani, Daniel, né? Enfim, gratidão a todos que aqui estiveram com a gente, muito gostoso. Acho que no final das contas, só para encerrar, né, talvez com esse lacinho aí e reforçar esse convite, é essa oportunidade, né, gente? Que eu sinto que quando a gente está sozinho, querendo jejuar no dia a dia, pode ser um pouco desafiador mesmo. A gente se encaixar na nossa rotina, a gente ter o que a gente já está fazendo e ainda somar a prática do jejum. Então, tendo o acompanhamento, por mais que seja à distância, a gente ainda tem outras pessoas que vão estar jejuando. É uma egrégora, a gente se reforça, a gente se fortalece. Exatamente. Então, acho que é uma oportunidade muito legal, né? E é uma oportunidade que justamente, assim, eu acho que sei lá, nunca fiz algo nesse sentido, de ser tão democrático, tão em conta, tão aberto, né, para quem quiser participar. E aí é óbvio, que nem Dani já trouxe, né, a nossa intenção é no futuro seguir fazendo, oferecendo, né, de tempos em tempos, essa supervisão. Muito provavelmente, pós essa primeira, pode ser que a gente ajuste, né, e modifique coisas de uma supervisão para outra, que a intenção é sempre melhorando também.
Mas fica aí esse convite, né? Fica esse convite da gente adentrar esse caminho, porque, gente, bem ou mal, o jejum sempre fez parte do processo de regeneração do ser humano. Nós somos muito mais animais de escassez do que animais de abundância, né? Então, para a gente faz muito mais sentido de tempos em tempos nos restringirmos no que ingerimos do que estar sempre ingerindo um monte de coisa. Então, esse é um convite para a gente resgatar essa essência, né? Porque a gente vive muito melhor, com um corpo muito mais fortalecido, se a gente oferece para ele o que ele foi desenhado para fazer, que é ter períodos de escassez. É por isso que existe o mecanismo de acumular gordura, porque fomos desenhados para passar por processo de escassez. Então, se a gente está sempre reativando, né, essa essência em nível intracelular, em nível, né, até mental e emocional, a gente se torna um ser humano muito mais pleno, né? Então é um super convite aí, vai ser uma honra, gratidão novamente a vocês, gratidão, Dani. Vai ficar salvo, né? E aí, para quem quiser ouvir depois de novo, Maravilha. fica à vontade. É isso, beijo, Beijo, tchau, gente. Obrigado, tá? Obrigado, Elisa. Tchau, tchau. gratidão.